Em um tempo em que os deuses viviam distantes dos homens, um titã desafiou a ordem divina. Seu nome era Prometeu. Ao observar os humanos frágeis, frios e indefesos diante do mundo selvagem, sentiu algo que poucos de sua espécie conheciam: compaixão. Enquanto os deuses banqueteavam-se no Olimpo, Prometeu desceu à terra, viu a escuridão da noite nos olhos dos homens e entendeu que eles precisavam de algo mais que preces. Precisavam de fogo, mas o fogo era sagrado, pertença exclusiva dos deuses. Tomá-lo era um crime. Compartilhá-lo com os mortais era uma afronta. Mesmo assim, Prometeu subiu ao Monte Olimpo, disfarçou a chama em um caule oco e o entregou à humanidade. Com o fogo vieram a luz, o calor, a metalurgia, a cozinha e a insubordinação. Zeus, furioso, puniu o titã exemplar com crueldade. Prometeu foi acorrentado a um penhasco onde uma águia devorava seu fígado dia após dia, e ele renascia noite após noite, um castigo eterno. Mas Prometeu nunca se arrependeu. Seu sacrifício tornou os humanos mais que servos. Tornou-os criadores, e mesmo em dor, ele sorriu, pois sabia que havia acendido a centelha da liberdade no coração da humanidade. Antes da queda, havia luz. Lúcifer, nome que significa portador da luz, era o mais belo e brilhante entre os anjos. Sua voz era música, seu olhar, encantamento. Mas com tanta luz, veio também a sombra do orgulho. Ao ver os humanos sendo criados à imagem do Criador, algo se rompeu dentro dele. Como seres tão imperfeitos poderiam ser dignos de tanto amor? A dúvida virou revolta. A revolta, rebelião. Lúcifer reuniu 1/3 das hostes celestiais e desafiou a ordem divina. Houve guerra no céu, mas nenhuma espada, por mais afiada, poderia cortar a vontade de Deus. Lúcifer foi lançado ao abismo. Sua queda se tornou símbolo da desobediência suprema, mas também, para alguns, da liberdade. Pois mesmo destituído de sua glória, ele manteve algo que poucos anjos possuem: a vontade de escolher. E essa escolha, de cair em nome da autonomia, o transformou em um dos seres mais fascinantes e controversos de toda a mitologia. Não como vilão, nem como herói, mas como o espelho das nossas contradições, entre obediência cega e liberdade perigosa. Do outro lado do mundo, nas ilhas do Pacífico, há um herói diferente. Seu nome é Maui, nascido de deuses, abandonado. Ao nascer, criado por mortais e moldado pelo desejo de provar seu valor. Maui não era santo, mas também não era vilão. Ele era um trickster, um enganador divino, um espírito de travessuras. Mas por trás do riso e das trapaças havia um desejo genuíno: ajudar a humanidade. Foi Maui quem pescou ilhas do fundo do mar com seu anzol mágico. Foi ele quem roubou o fogo dos deuses para dar aos homens. E foi ele quem retardou o sol para alongar os dias e permitir que os mortais aproveitassem melhor a vida. Mas seu maior erro foi tentar dar a eles o que nem os deuses permitiam: a imortalidade. Para isso, Maui tentou enganar a deusa da morte, Hinenu-Itepo, entrando em seu corpo enquanto ela dormia, na esperança de destruí-la por dentro. Mas foi surpreendido. A deusa acordou, esmagou-o com os músculos do corpo divino e Maui foi morto. Assim, os humanos permaneceram mortais. Sua morte selou o destino da humanidade, mas também o elevou à categoria de lenda. Um herói que ousou demais, errou demais, e ainda assim nunca será esquecido. O que une? Prometeu, Lúcifer e Maui. Em essência, todos quebraram regras divinas. Todos desafiaram ordens superiores. Todos pagaram um preço. Mas ao fazerem isso, deixaram um rastro de mudança. Prometeu deu aos humanos o fogo, não só o literal, mas o da criação e da liberdade. Lúcifer, mesmo caído, tornou-se símbolo de questionamento e resistência. Maui, com sua ousadia cômica e trágica, mostrou que os deuses também podem ser desafiados por um coração inquieto.
Esses mitos não são apenas sobre orgulho ou rebeldia. São sobre limites, sobre o que acontece quando alguém, mesmo diante do impossível, escolhe tentar. São histórias que nos fazem refletir sobre o papel da transgressão na transformação. Nem todo desafio é por vaidade. Às vezes é por amor. Às vezes é por justiça. Às vezes é só para provar que ninguém está acima da mudança. E talvez por isso esses mitos sobrevivam. Porque eles nos lembram que mesmo diante da ordem eterna, há sempre espaço para a vontade de mudar o destino. Desafiar o destino é o ato mais perigoso que alguém pode cometer em qualquer mito. Os que o fizeram enfrentaram punições severas, quedas espetaculares e, por vezes, a destruição completa. Mas ainda assim foram lembrados, reverenciados, temidos, porque há algo profundamente humano em quem olha para o céu, vê um limite e escolhe cruzá-lo. Prometeu, Lúcifer e Maui tocaram o que era proibido, pagaram o preço, com sangue, com queda, com morte. Mas seus nomes ecoam. Seus atos, embora punidos, acenderam perguntas que jamais se calaram. Até que ponto devemos obedecer? Quando a rebeldia se torna virtude? E qual é o limite entre o herói e o transgressor? Talvez nunca tenhamos essas respostas. Mas enquanto houver aqueles que ousam, os mitos seguirão vivos. Não como advertência, mas como convite. Um convite a pensar, questionar e, quem sabe, também arriscar. Porque no fim das contas, os que desafiam os deuses não são apenas loucos. São aqueles que transformam o mundo.